Esta sessão de hoje, do Ciência à Conversa, conta com dois convidados, com dois professores da IES, a professora Carla Menezes e o professor João Tomás. A professora Carla Menezes é a professora de Marketing e o professor João Tomás é professor de Direito. E ambos vão fazer uma intervenção, a professora Carla sobre neuromarketing e o professor João Tomás sobre arrependimento, mais associado às artes de consumo. Cada um dos palestrantes terá entre 10 e 15 minutos para falar, enfim, sobre o seu tema, sobre a forma como vem, sobre a forma como esse tema pode ser importante e pode ser interessante para a nossa audiência, para as empresas, para os estudantes, etc. E depois seguir-se a um momento, a um tempo de perguntas, de respostas, de debates, onde todos poderemos intervir. Por isso, se me permitem, pediria à professora Carla, para começar, porque essa é a ordem, enfim, também se apresente ela própria, depois fala um pouco sobre o tema como quiser. Carla, quando quiseres começar, obrigado. Sim, obrigada. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria, um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre essa maquininha que temos, né, dentro do nosso corpo e que termina que rege toda a nossa existência. Não é? Alguns setores dão mais importância do que outros, como a medicina, mas o marketing já começou a perceber que o nosso sistema de decisão ele está condicionado aí pelo funcionamento do nosso cérebro. E foi de onde surgiu o neuromarketing, e por isso que eu trouxe aí, né, nessa temática sobre as decisões de consumo, e que depois o professor João Tomás vai entrar com o arrependimento, não é? Como essa dinâmica de decisão, não é? Inclusive de arrependimento também, não é? Se faz aqui dentro dessa caixa que a gente tem, que muitas vezes se assemelha a uma caixa de Pandora, não é? Mais do que qualquer outra coisa. Então, só para me apresentar um pouco, eu sou especialista em neuromarketing, também estudei neurociência do consumidor, né, psicologia do consumidor, antropologia do consumidor e sociologia do consumidor. E por que tudo isso? Não é? Quando a gente fala de neuromarketing, a gente não está a falar essencialmente sobre cérebro, não é? Sobre a parte neurofisiológica. Somos seres biológicos, temos um comportamento que nos guia, e esse comportamento é muitas vezes influenciado pela cultura em que nos inserimos, pelos grupos em que nos encontramos e que convivemos, enfim. E não é diferente com a compra, não é? Só para a gente entrar um pouco no contexto da neurociência, né? O que é que tem dentro aqui da nossa caixa e torna ela tão importante, não é? É um pedacinho, assim, um órgão pequenininho, não é? Representa aí 2%, mais ou menos 2% do nosso corpo, de todo o nosso corpo, mas tem uma importância extrema, não é? Em toda a nossa decisão, não apenas decisão de consumo, mas nossas decisões de vida, não é? E isso torna esse 2%, né, quase 100% aí da nossa existência. E é bem interessante a gente pensar em tudo que acontece dentro da nossa cabeça, né? Eu vou tentar aqui, em 8 minutos agora, né, que já foram 2, conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo de decisão. Como é que o cérebro decide? Não é? Existem alguns mitos aí que a gente chama de neuromitos, não é? Sobre emoção, sobre razão no processo decisório. E como é que a gente pode entender essa questão? Primeiro, entendendo que o cérebro funciona de uma maneira integrada. Não há uma área que faz isso, outra que faz apenas aquilo, né? A integração entre as áreas e as estruturas do nosso cérebro é que permite o processo de decisão, é que otimiza esse processo de decisão, na verdade. Então, temos bilhões de neurônios que realizam trilhões de sinapses aí em um dia, não é? Com uma boa ajuda do nosso aparelho sensorial, óbvio, não é? Que permite que a gente tenha uma maior percepção, que a gente percepcione o ambiente. Temos o sistema nervoso que controla o nosso aparelho motor e aí uma consciência integrada, que é o que nos permite fazer esses julgamentos e tomar essas decisões, não é? E é isso tudo que torna o cérebro tão extraordinário, não é? Esse conjunto inteiro que faz com que a gente consiga decidir entre o que é que eu vou comer hoje ao pequeno almoço ou que imóvel eu vou comprar para constituir uma família,
né? Porque eu pedi a minha namorada ou meu namorado, enfim, vamos casar e queremos construir uma vida, e o pontapé inicial, o ponto de partida seria um imóvel, né? Incrível perceber que existem ali estruturas relacionadas com esse processo de decisão, nessa medida do mais simples para a decisão simples para a decisão mais complexa. Mas o que é que a gente precisa entender? Não é? O cérebro não gosta de gastar energia. Então, imagine que a gente carrega a nossa vida inteira e todas as nossas experiências dentro da nossa cabeça. Né? E se a gente tivesse que aceder a isso tudo, a cada decisão que a gente toma, a cada pensamento que a gente faz para tomar uma decisão, seja do que vai comer no pequeno almoço hoje, que cor de camisola, de sobretudo eu vou usar hoje, né? A cor do batom, a cor do carro que eu vou fazer, que eu vou querer, que modelo, que marca, estaríamos exaustos, né? E provavelmente mortos em 30 anos ou menos, né? Porque a gente cansa, o cérebro cansa. E o cérebro faz de tudo para gastar menos energia, né? Para que esse processo decisório seja menos sofrido ou menos sofrível, não é? No nosso dia a dia. E o que é que ele faz? Na hora de decidir, heurística. A heurística é como se fosse um caminho mais curto que o cérebro toma na hora que vamos decidir, né? E as marcas já aprenderam isso, não é? Que o nosso cérebro adora uma heurística. Se eu perguntar a vocês aqui hoje, que quero comprar um portátil, que marca de portátil vocês comprariam? Provavelmente vocês repetiriam a última marca que compraram, ou não, se a experiência foi insatisfatória. Não é? Mas isso também é heurística, tá? A heurística ela não tem a ver apenas com a decisão do sim, mas também do não. Nomeadamente do não também. Então, o cérebro, para não gastar energia, faz o quê? Um resumo, não é? Ele vai ali e pega evidências das nossas últimas decisões, das decisões mais cotidianas que temos, e constrói ali os padrões para decidir. Podemos quebrar, óbvio, não é? O cérebro ele vai se moldando à medida que vamos experienciando o mundo, experienciando a vida. E aí eu chego nos nossos dois marcadores principais para a decisão. Uma é a experiência, o outro é a aprendizagem, né? E os profissionais de marketing, assim como eu sou, né, já sabem disso também há muito tempo, nem precisava da neurociência para dizer isso, né? Porque a experiência profissional vai nos dando o que a gente precisa, né, para tomar as nossas decisões, para construir as nossas estratégias, mas se você quer que o seu consumidor decida pela sua marca, por exemplo, né, seja favorável à sua marca, o melhor caminho é o da experiência. Porque são os dois marcadores somáticos que temos e que adoram conversar muito bem. Os dois se entendem muito bem, não é? É como eu e o Duarte, que está aqui. Não é, Duarte? É uma experiência e outra aprendizagem. E aí, o que acontece? Quando o cérebro pensa nisso, né, quando a gente tá ali com a nossa heurística, com os nossos padrões, os nossos marcadores somáticos dão o tom da nossa decisão. Então, hoje eu quero ir jantar com o meu esposo. E aí eu peço a ele para agendar, não é, reservar uma mesa num restaurante. Fui lá, reservou, até agora o processo de compra está ótimo, consegui reservar, não é? Cheguei no restaurante com ele hoje à noite, sentei, fui muito bem atendida, não é? Pedi a comida estava muito boa, pedi a conta, estava tudo, né? Conforme o que eu esperei, porque a aprendizagem também ela lida com nossas expectativas, e as nossas expectativas nem sempre vêm de algo relacionado à nossa neurofisiologia, mas sim às indicações das pessoas, não é? As experiências anteriores que tivemos naquele local, enfim, rede social, o Google, não é? Um parceiro importante aí na hora que vamos decidir alguma coisa. E aí tudo saiu muito bem, conforme eu quis. Fui a segunda vez, fui a terceira vez, maravilha, tudo ok. O que é que eu vou fazer? Aprender. Eu aprendi como uma experiência positiva que
aquele restaurante é bom e que eu quero ir lá mais vezes, e que eu vou indicar, e que eu vou tirar fotografias e vou colocar na minha rede social isto, não é? E para fechar um pouquinho essa questão essa minha participação, né, que já eu tô em cima do tempo da marca, para não atrapalhar aí o tempo do professor João Tomás, e já entrando um pouquinho no arrependimento que ele vai falar, o que é que causa, não é, esse arrependimento? Não é que em marketing chamamos de dissonância cognitiva, não é? O que é que faz a gente querer comprar algo, compramos algo e depois nos arrependemos e queremos trocar, não é? Pode ser o que muitos gurus de marketing falam e romantizam muito essa visão, mas que existe, óbvio, que é a emoção. Não é? A emoção que carregamos em nós, a emoção da experiência que vivemos, a emoção das nossas expectativas e a nossa componente, a nossa composição emocional, não é? A gente conhece pessoas que são mais emocionais do que outras, né? São mais sensíveis, são mais suscetíveis também. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora da decisão, pelo sim, pelo não e pelo sim, não quero mais, me arrependi. Não é? Então, a emoção, ela está sim presente no consumo, mas dizer que a emoção é o guia, a emoção é o que está ali em 90 e tal por cento da nossa compra é emocional, aí a gente vai comprar uma briga com o Antônio Damasio. Não é? O Antônio Damasio é um investigador português, um neurocientista português incrível, que escreveu O Erro de Descartes. Quem gostar mais dessa área, compre, porque ele considera que o erro de Descartes é exatamente esse, não é? Considerar que o corpo é soberano, não é? E que a razão e a emoção dá para separar em áreas muito bem definidas, e não dá. O Damasio, ele investigou e descobriu que as mesmas áreas que processam, que fazem realizam os processos emocionais do nosso cérebro, também têm participação nos processos racionais. Então, isso quer dizer o quê? A emoção atrapalha na hora da decisão, emoção demais, sim, mas a ausência dela também, né? Basta aí entrar nos casos dos psicopatas, por exemplo, né? Em que isso, a Cristina estava falando assim, né, Cristina? Exatamente isso. Também atrapalha. E lembrando que a mensagem, né, do Damasio é: a razão é a que nos distingue dos outros animais, né? Então, entender como funciona esse processo de decisão, partindo do princípio que o nosso cérebro adora um padrão, e somos nós, o nosso comportamento, as experiências e principalmente as nossas escolhas, que estabelecemos esse padrão para o nosso cérebro e dizemos a ele: olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho que eu gosto disso, não, eu me arrependi daquilo outro, enfim. Então, tudo passa pelos nossos marcadores somáticos que eu falei aqui, experiência e aprendizagem. E aí agora eu passo ao professor João, para que ele dê continuidade aí nessa emoção do arrependimento, não é, João? Pois bem, eu sou menos criativo, mas lembra-me aqui do Jean-Jacques Rousseau e da teoria do bom selvagem, não é? A sociedade é que nos corrompe, porque na final não precisávamos de nada disto, só de alguma comida e abrigo, não é verdade? Pronto, mas já que vivemos nesta sociedade, eu queria fazer aqui, espera lá só. O que é que aqui vos quero trazer? Basicamente explicar porque é que no fundo depois existem os outros os de direito, e porque é que o direito no fundo acaba aqui por ser necessário. E outra questão é, porque é que não é o Código Civil também? No direito privado, o Código Civil pressupõe o quê? Pressupõe que as partes estão ali no mesmo plano de igualdade. Só que o mesmo plano de igualdade pressupõe isto, que aqui tem a liberdade contratual. E por causa do que acabamos de ouvir, o que é que nós verificamos? e por outras razões, não apenas estas, para além desta forma de se conseguir influenciar, condicionar a decisão, de algum modo, que está estudada, ainda chegamos a uma outra questão, é que afinal não estamos todos no mesmo plano de igualdade. E porquê?
basta ver isto. Quando vamos contratar, pelo menos hão de ter essa noção. Algum de nós escolhe o tipo de contrato que quer? Não. Não. Negociamos alguma cláusula? O mais provável é também não. Já lá está tudo escrito. Não é? E depois a publicidade e o marketing fazem o resto. Será que depois houve aqui quase uma verdadeira liberdade de celebração? Não, até fomos condicionados quase para... Não é? Um autor, penso já falecido, que já terá dito os consumidores, essa massa anónima dos ignaros e dos crédulos. Não é? Somos nós. Não é? E eu contra mim falo. Olho para aquelas cláusulas pequeninas, como também já vou vendo pior, não lê nada. Não é? Assim de cruz, como costumamos dizer. Por isso, qual é o problema que o Código Civil nos traz? Eu peguei aqui numa outra base, que é um outro diploma mais antigo, que fala da responsabilidade civil do produtor. E que nos vem dizer, no fundo, o quê? Que há aqui uma questão: porque é que precisamos digamos, de diplomas? Porque não o Código Civil. O Código Civil tem este problema. Nós queremos combater aquilo que achamos que é uma não conformidade, não é? Com o que queríamos adquirir e afinal adquirimos. Temos aqui um primeiro problema, consoante o tipo de vício que queremos alegar. Pelo Código Civil só poderemos fazê-lo com o comerciante direto. O comerciante direto pode ser o Sr. António lá da loja, não é? Mas o problema é outro. Eu provavelmente quereria atuar contra o fabricante. Só que há aqui um princípio da relatividade dos contratos que me diz não, pelo Código Civil só posso atuar contra aquele senhor. E depois há aqui uma outra questão, o princípio da culpa, é que pelo Código Civil eu tenho que atuar contra eventual erro ou dolo. E ainda tenho que ver, até por vezes para efeitos indenizatórios, em que medida é que houve culpa da outra parte. E, por fim, se eu alego algo, tenho que prová-lo. Estes são os problemas que os consumidores, salvo seja, sofrem. Face a toda esta máquina de produção, publicidade, marketing, por aí fora. Daí que começou, já na sequência de diretivas comunitárias, a avançar-se para esta responsabilidade objetiva. Isto é, invertemos todo este raciocínio. Por um lado, atuamos contra toda uma cadeia, e a Lei de Defesa do Consumidor depois vem aqui dizer-nos que vai do produtor, fabricante, importador, distribuidor, embalador, armazenista e depois o vendedor propriamente dito. Eu poderei atuar contra qualquer um deles ou vir arguir contra um destes quaisquer ou eventuais não conformidades, já não falando propriamente às vezes em defeitos. Depois a outra questão também é desta responsabilidade solidária. O poder, o consumidor, atuar contra aquele que aparentemente não deu sequer causa à não conformidade. E depois a responsabilização, se necessário, de toda esta cadeia de produção. E depois, então, lá está, não é? Chegamos aqui ao que acabámos de ouvir. Criam-se necessidades artificiais e hoje em dia, aliás, até se repararem, quando nos anúncios, por exemplo, nomeadamente nos veículos, muitas vezes, ou produtos com um valor económico um pouco mais elevado, só já nos falam, não muitas vezes nem é no valor total, é de quanto é que custa, não é? A tal ilusão de que iremos ter capacidade para... Primeiro criam-nos a necessidade, não é? Depois dizem-nos que temos capacidade para... Então o que há aqui? Não é? A tal questão depois da contratação em massa, criar, digamos, o consumidor padrão é aquele que utiliza o produto da marca A ou B digamos, este tal déficit depois também de informação que leva às escolhas racionais. Se é déficit, se é condicionamento, depois isso aí já me transcende. Por isso,
para além do que dissemos, depois há também aqui esta questão, também já referi, estes contratos de adesão, não é? Porque nós depois vamos contratar. Claro que se calhar estamos aqui, a minha colega estava a pensar mais em produtos de consumo imediato, mas eu diria que muitas vezes os problemas colocam-se é nos outros, não é? E depois imaginem o kafkiano que será, e caro, por exemplo, vir atuar contra uma marca automóvel dizendo falham os travões, é um defeito de fabrico, e peritagens, e os custos. Daí que porque é que surgiu, tal como no direito do trabalho, porque é que surge um código de trabalho, porque é que surge a legislação de consumidor? Surge exatamente para isto, reconhecendo o desequilíbrio e que no fundo não há este mesmo plano de igualdade, mas um que tem claramente mais peso do que o outro, serve para reequilibrar esta balança. Tá? E o reequilíbrio vai acontecer, no fundo, através do quê? Deixando aqui estas questões, cá está. A questão do direito de arrependimento. Disseram que era só até aqui. Então, direito de arrependimento. Onde é que nós o encontramos? Não, vamos lá ver. Os diplomas de defesa do consumidor, a lei base, a lei de defesa do consumidor, vem dizer em que circunstâncias. Prevê os tais 7 dias úteis para um direito de retratação. E porquê é que o legislador, agora nos diplomas de consumidor, não fala em invalidade, direito de anulação? Porque isso pressupõe uma prova. Aqui falamos em retratação, arrependimento, resolução. Isto é, partimos não de uma situação ou de uma questão de culpa, mas sim de uma responsabilidade objetiva, mesmo que independentemente de culpa. Às vezes ela poderá existir ou não, mas o profissional responde perante quem adquire para uma utilização privada do seu agregado, grosso modo, a postura de ser responsável. Claro que os defeitos podem ser desde logo defeitos de informação, os casos mais paradigmáticos são, por exemplo, e nós verificamos isso nas instruções, diz, por exemplo, micro-ondas não serve para secar animais, não é? Porque nos Estados Unidos, de facto, alguém uma vez foi secar o gato, não é? E ficou com o gato pelo micro-ondas todo. Ou lavar na máquina de lavar roupa. A ANI diz, não serve para lavar animais, não serve para lavar crianças, não serve para... Ou seja, o profissional deverá prestar toda a informação. Claro, depois também há os outros defeitos que podem ser decorrentes também da publicidade, digamos, da própria concepção, do fabrico, por exemplo, ou então até da armazenagem, por aí fora. Pronto. Há os defeitos, se quiserem, físicos e há os defeitos, digamos, que dizem respeito, às vezes, até ao próprio manuseamento do produto. Seja como for, então, o legislador o que nos vem dizer é que há 7 dias úteis para retratação. Claro que estes 7 dias serão contados a partir da entrega. Não vos maço aqui com os artigos, mas é um outro diploma relativamente às garantias dos contratos, por isso, após a entrega ou o fornecimento ou a instalação, decorrem os tais 7 dias. Funciona também para o crédito. Aliás, o outro problema é este, e que o legislador, no fundo, compatibilizou, que é defesa do consumidor, mas também nos chamados contratos coligados. Porque hoje em dia, o que é que eu vou adquirir algo, um produto de maior valor, e tenho não um, mas 2 ou mais contratos. Não é? Para o consumidor é um só, mas depois são vários operadores. Por isso, e também funciona desta forma. Depois têm também para os contratos à distância. Podem ser de 14 dias de calendário ou 30 dias de calendário. 30 dias são para os casos, por exemplo, imaginem feiras, a feira do automóvel, no fundo, fornecimento fora do estabelecimento comercial, ou serviços que são fornecidos no próprio domicílio do consumidor. Por isso, entre 7 dias úteis, 14 dias ou 30 dias de calendário,
há um direito de arrependimento. Pressupõe, obviamente, no caso do crédito ao consumo, o consumidor não tem que alegar nada. Nos demais, o direito de arrependimento basta que alegue falta de informação insuficiente, ilegível ou ambígua. Dou também este outro exemplo, a publicidade, e muitas vezes nos prospectos publicitários, ou então tem o quê? Tem a publicidade, todo um conjunto de características aparentes do produto, e depois há em letrinhas pequeninas, aquelas que eu também já não leio, nem consigo ler, senão com óculos, e mesmo assim, sabe Deus, e que diz, não nos responsabilizamos pela não compatibilidade com o hora anunciado. Agora imagina, eu compro um imóvel e dizem que equipamentos Bosch, cozinha em carvalho, digamos, chão em carvalho francês, etc. E depois, afinal, dizem que poderá não corresponder ao anunciado. Mais uma vez, a defesa do consumidor atua neste mesmo sentido. Mas seja como for, o direito de retratação, ao arrependimento, à resolução, vocês encontram, no fundo, o direito de arrependimento propriamente dito, assume estas diversas vertentes. Pressupõe, por norma, ou a informação deficiente ou a não conformidade. E a não conformidade pode ser com o facto de não estar de acordo com o anunciado, de não ser aquilo que, ou ter as características que foram prometidas e que o consumidor revelou, tá bom? Portanto, não confundir depois com o direito de resolução, aí, digamos, a posteriori, por outras razões mais, se quiserem, físicas do que de informação. O direito de retratação diz, sobretudo, às falhas no direito de informação a prestar pelo profissional. E se calhar com isto me calo e deixo margem para eventuais questões. Ok, obrigado, João, obrigado, Carla, pelas vossas apresentações. Bom, então abri a sessão às perguntas, às dúvidas que a assistência, quem quiser colocar, quer ao João Tomás, quer à Carla Menezes, para que possa fazer. Peço que liguem aos microfones ou que levantem a mão, enfim, com a forma como tem. Eu gostaria de saber, Carla, se fosse possível, a Carla falou na experiência, na aprendizagem que o consumidor faz para fazer compras novas, para fazer compras. Mas o que eu não entendo, ou que eu gostaria de entender um pouco melhor, é como é que o marketing, ou como é que a gestão de marketing pesquisa ou entende o processo de decisão do consumidor. Ou seja, como é que é trabalhar esse processo, como é que pode ser trabalhado esse processo, ou analisar esse processo de decisão de escolha. E depois, de alguma forma, se puder dar alguns exemplos práticos de como algumas marcas o fizeram em Portugal, ou no Brasil, ou noutros locais, seria excelente. Sim, sim. Vamos lá. Eu gosto muito da ciência tradicional. Não é porque eu estou com a nova ciência, vamos dizer assim, o neuromarketing está sendo chamado de a nova ciência, que eu deixo a velha ciência, não. Então, foi ótima a tua pergunta, Duarte, porque às vezes os profissionais de marketing têm uma visão muito romantizada da utilização da neurociência no marketing. E por toda essa complexidade que eu tentei apresentar aí num tempo muito curtinho, muito pouquinho, mas que já deu para perceber, e cada um com a sua vivência sabe que é assim, que não se pode confiar uma pesquisa de preferências de consumo apenas na neurociência, tá? Eu preciso ter ali toda uma panóplia de metodologias que vão me auxiliar a perceber o comportamento de compra ou as preferências. A função do neuromarketing é essencialmente esta, entender, perceber melhor, compreender o processo de decisão, a preferência de compra, tá? Com o neuromarketing a gente vê compra apenas, escolhas e compras, escolhas de consumo. Então, como é que eu faço, por exemplo, Eu já fiz
para algumas empresas aqui em Portugal, já fiz para o Brasil também, né? Como foram resultados de consultoria, eu não posso revelar muita coisa, nem dizer qual foi a empresa, mas, por exemplo, uma que a gente fez recentemente, né? Acho que o ano passado, mais ou menos, era um corner, tá? Numa determinada superfície comercial, que foi projetado para uma determinada geração consumir os produtos que lá tinham e a geração não estava a consumir. Então, a venda estava muito baixa. E eles queriam perceber o porquê, se era comunicação, se era o produto em si, se era comunicação em loja ou comunicação digital ou a falta dela, se o problema estava na localização do tal corner, enfim. O que é que fizemos? Um focus group inicialmente, né, com o público que a empresa queria alcançar e não estava a conseguir. Dividimos em 2 grupos, né, dentro do focus group, 2 subgrupos, e um deles, após o focus group, responder questões mais genéricas, generalistas, sobre aquele tipo de produto, que era um produto super específico, né? Inovador também, era algo que tinha que quebrar uma cultura de consumo ali para você consumir aquele produto. E aí levamos para a superfície comercial e lemos as ondas cerebrais com um eletroencefalograma. Então, eu tenho um eletroencefalograma comercial, com a ajuda do Silvio Menezes, que está aqui na reunião, que também é o meu esposo, né? O Casamento Perfeito Marketing e Tecnologia, ele é da área de SI. Então, com a ajuda dele, nós realizamos esse tipo de pesquisa. Lemos as ondas cerebrais dos participantes in loco, ao interagir com os produtos e com o corner. Primeiro, se o problema estava na localização, deixamos eles encontrarem sozinhos a localização. E teve participante que passou 20 minutos para encontrar o corner. Porque a ideia passada pela cor da logomarca, pela comunicação, é de que era algo biológico, e na verdade não era. Era algo normal, produtos normais que a gente compra durante o nosso dia a dia, com o diferencial de ser inovador. Então, lemos as ondas cerebrais. A partir da leitura, depois disso, dura aí 1 minuto mais ou menos, de cada participante, eles responderam numa entrevista, não é? A falar, e também houve a observação, que foi a minha, enquanto profissional de marketing, eu ia percebendo nuances ali, eu estava sempre junto do Silvio, olhando o registro das ondas cerebrais, não é? Dos níveis, e percebendo ali, naquele momento, o que é que aquela pessoa fez, não é? Para depois tomar as minhas inferências. Outra pesquisa, e o que é que as ondas cerebrais me mostram, né? Engagement, emoção, memória de trabalho, se eu estou ativando muito, se eu quero perceber se esse produto aqui é bom para o que é que ele está a despertar, né? Um iPhone, você pega um iPhone e dá para a pessoa, se está despertando muita memória de trabalho, isso não é bom, não é? Por quê? Porque o consumidor vai tentar entender aquilo ali e não quer. Lembra o que eu falei no início, o cérebro não gosta de gastar energia. Então, se você vai comprar uma barra de cereal e não sabe o que é aquilo, não tem, né, tá ali ativando a sua memória de trabalho e olhando, como a gente fala no Nordeste, que diabo é isso? Né? Quando faz, que diabo é isso? O cérebro começa ali a olhar, não, deixa para lá, vou porque eu já conheço, que é a tal heurística. Vou comprar a barrinha ali da marca A, que eu já sei que é boa, vou perder meu tempo com isso aqui. Não quero gastar energia, estou cansada. E aí a gente usa também codificação facial, né? Eu fiz outra pesquisa que vai sair num livro agora também com o professor Luiz Moutinho, sobre engagement de vídeo, de propagandas de perfume, de marcas de luxo, perceber a emoção pela face, mas também fiz focus group, também fiz entrevista, porque eu sou bem chata, eu sou aquela investigadora chata, não é? Que não se contenta apenas com uma vertente da pesquisa, eu tenho que ir buscar tudo, porque é como eu falei, se o nosso comportamento, a nossa decisão, ela é influenciada pelas pessoas que estão ao meu redor, pelas indicações do Google, pelo Instagram, não é? Pelo meu comportamento, pela minha educação que eu recebi, pelas escolas que eu passei, pela cultura que eu estou inserida, do meu país ou da minha micro-região,
não é? Enfim, eu, como pesquisadora, não me contento em você me dar só o seu biofeedback. Você tem que me dizer mais, para que eu saiba exatamente e possa dizer, olha, a preferência desta geração neste tipo de produto é assim, ou não é assim, ou foi inconclusivo, enfim, porque pode acontecer também, né? Obrigado, Carla. Há duas pessoas Nada. inscritas para falar. Não sei quem é que levantou a mão primeiro, se foi a Cristina, se foi a Elizabeth. A Elizabeth. Foi? Então, Elizabeth. Obrigado. Boa tarde. Portanto, pronto, eu tinha primeiro uma pergunta mais geral, mas vai um bocadinho ao encontro do que agora a professora Carla teve a falar. Portanto, aqui, em termos de investigação, portanto, esta metodologia que a professora Carla está a usar nesta pesquisa, é uma metodologia que foi a professora Carla que desenvolveu, ou já tinha uma base, ou já é usada por outras para efetuar este tipo de estudo e como é que consegue evoluir essa metodologia, não é? Portanto, eu julgo que se está a publicar é porque existem outros dados que se calhar há um ano atrás não se conhecia sobre esta técnica. Não sei se consegue aqui eu vou tentar responder e você me diz se está satisfeita com a resposta, tá bem? Tá bem. A construção do escopo, do desenho da pesquisa, eu busco, como o professor João Tomás falou, eu sou super criativa realmente, o professor João Tomás percebeu. Então, na investigação, eu também uso essa minha criatividade. Eu olho para o meu problema e busco onde eu posso encontrar soluções. Então, eu vou buscar metodologias, por exemplo, e a vida facilita, né? Enfim, quando eu casei com o Silvio, eu entrei em contato com a tecnologia. E aí, ele me trouxe metodologias utilizadas em sistemas de informação, como o SenseMaking, por exemplo, que é da área dele, que eu utilizo para perceber comportamento digital. Eu adoro usar etnografia e netnografia, que é da antropologia, né, da área de antropologia. Eu trago pesquisa experimental, que é da área da psicologia. Então, quando uma empresa, ou é algo para um artigo científico, né, eu que vou pensar junto com a minha equipe, pensar numa metodologia, eu sento, olho para o problema, né, e pergunto, que área do conhecimento pode me ajudar melhor a responder, a superar esse problema ou a responder essa questão de pesquisa. Quando eu não encontro, aí eu fico feito maluca procurando. Existe uma ferramenta muito boa chamada Web of Science, não é, que eu uso muito, e a gente procura outras pesquisas que também já utilizaram, mas eu não invento a roda. Tá, Elizabeth, eu não reinvento a roda, eu busco o que já tem sim. Com relação Sim, às a ondas questão é que cerebrais. acrescenta alguma coisa ao estado da arte, não é? Exato, Quando exato, quer estudar isso numa determinada empresa, acaba por exato. afinar, ajustar a metodologia. Sim, Ok. sim. E E é se fácil você envolver perguntou, os participantes para esse tipo de a estudo? curiosidade ajuda, né, das pessoas. Todo mundo quer se submeter a uma pesquisa com eletrocefalograma. Embora tenha o medo, pergunta, vai me dar cancro? Não, não vai, né? Mas todo mundo quer saber o que é, existe aí aquele frisson. Mas todas as vezes que eu estou a fazer, normalmente o público são nossos alunos, porque é a mesma geração, ainda não me chamaram para fazer pesquisa com pessoas mais velhas, enfim, e aí seria um desafio interessante também, não é? Os Zoomers, o Silver, era bem interessante perceber. Mas até hoje, sempre que eu faço uma pesquisa, é para a geração Y, geração Z, e eu estou com eles em aula, convido, vem um monte. Sábado mesmo eu vou fazer uma, lá em Coimbra, super interessante também para uma marca, não é fruto de estudo, não é trabalho profissional, vai ser resultado de uma formação, né, que a gente deu, e o final dessa formação é esse experimento, que é para os alunos aprenderem, né, a fazerem essa pesquisa, justamente montar esse escopo todo que a Elizabeth está me perguntando. Mas a Elizabeth queria saber também sobre a análise das ondas cerebrais, não é? O que é que acontece? O próprio eletrocefalograma, ele tem um sistema, né, que a gente fez o download no telemóvel,
e aí converte as ondas, né, os sinais em ondas, e aí entra o Silvio para falar sobre, e monta aí os gráficos para mim, né, de todas as ondas cerebrais, e eu faço a minha análise com base no conhecimento em neurociência que eu tenho. Obrigada, professor. Depois, pronto, também tinha uma questão para o professor João Tomás. Em relação aqui aos direitos do consumidor, que tipo de pesquisa, de estudo é que também se faz aqui no IPS, ou algo que esteja relacionado com isso? Não há nenhuma investigação em especial. Eu acabei de lecionar, por acaso, estes conteúdos agora no âmbito do mestrado de Ciências Empresariais. Porquê? Ou seja, qual é a perspectiva? É o direito nas organizações, e no fundo primeiro caracterizei as organizações via direito comercial, atos comerciais, contratos comerciais, e depois o relacionamento das empresas, primeiro com os seus clientes, com os consumidores, e daí o direito de defesa do consumidor, e depois com os seus trabalhadores, não é? Não. No demais, eu pessoalmente realizei, acabei há 20 e poucos anos, uma pós-graduação nesta área, quando estes conteúdos estavam mais em estudo, sendo que sofreram agora, há um ano e pouco, alterações no sentido da densificação, nomeadamente no sentido da tutela dos aspectos, no fundo, no comércio digital, não é? E na tutela do consumidor neste âmbito, ou então de serviços digitais. Bom, aliás, recordo-me que, por desagrado com um produto que havia contratado aí há uns anos, exerci este direito de arrependimento. Foi um produto daqueles de seguro barra reforma, e envolvido um ano ainda não havia recebido o contrato, de forma que contactei a empresa e disse, olha, dado que ainda não recebi sequer o documento físico, ou seja, neste caso estávamos a falar na compatibilização do regime dos contratos à distância versus seguros, e acionei o direito, vá lá, se quisermos, de arrependimento, com alguma surpresa deles, etc., mas isso não há problema. Provem-me a partir de que momento é que eu recebi os elementos físicos, porque só a partir desse momento é que começa a correr o meu direito de arrependimento. Por isso ainda estamos no momento anterior e, de facto, não tendo conseguido provar, porque não haviam enviado, esqueceram-se. Pronto, mas o produto a dada altura fui verificar e não tinha o interesse que havia sido apresentado quando a contratação. Agora, o direito de arrependimento está muito aqui na ordem do dia, porque cada vez mais o que é que verificamos? Todos nós somos contactados ou pela banca, ou seguros, ou para outros produtos, no fundo é esta questão dos contratos à distância. E há uma salvaguarda muito forte, daí eles quase todos, muitas vezes, quando telefonicamente até solicitam se é possível a gravação da chamada, é para se salvaguardarem. Porquê? Porque têm que prestar um conjunto vasto de informação pré-contratual, no fundo, no momento em que estamos em negociação. Esquecem-se depois, às vezes, é que também têm que ter igual cuidado com a celebração e conseguirem comprovar e demonstrar que forneceram por um meio escrito ou digital e que o consumidor o recebeu para, nomeadamente, exercício deste direito de resolução. Claro que está que há produtos, e para alguns até compreenderemos, que as marcas, por vezes, só nos fornecem um produto
assim decorrido algum tempo, ou o tempo que basicamente corresponde exatamente ao direito de resolução que potencialmente o consumidor poderia vir a exercer. E alguns compreendemos, não é? Se há um veículo automóvel, se é matriculado e até configurado com base naquilo que foi o nosso desejo, de equipamentos, etc., muitas vezes a marca fornece-o, mas antes disso celebrou o contrato, com todos os elementos. Não quer dizer que depois não exista não conformidade. Pronto, isso são outras questões. Não conformidade, lá está, não propriamente pelo facto de não ter as características anunciadas, mas sim por ter mesmo defeitos, não é? Podem ser, lá está, aqueles de fabrico ou de concepção. Mas recordo-me, por exemplo, de com um amigo meu, e há uns anos ajudei uma questão de clara de não conformidade que gerou não, o tempo depois não deu aqui para, mas os direitos vão desde este direito de arrependimento, que vai lá, é o primeiro deles todos, mas depois há os outros subsequentes, consoante as garantias, que hoje em dia podem ir de até 3 anos para os bens móveis, ou 5 ou 10 para os bens imóveis. Há ou assistem aos consumidores, por exemplo, o direito a reparação ou substituição, ou redução ou resolução. Essa resolução já é uma questão diferente, digamos, em virtude, por norma, de um defeito, uma não conformidade, mas que por norma não corresponde propriamente, ou poderá não corresponder propriamente à de informação. Neste caso concreto, foi um condomínio, a venda de uma fração num condomínio, em que se verificou a posteriori que, afinal, o corte de ténis estava alocado a uma outra entidade. E aí a guerra, ou seja, foi com o promotor do empreendimento, no sentido, com ganho de causa de todos os proprietários, no sentido da redução do preço. Ou seja, o consumidor, em determinadas circunstâncias, poderá vir a beneficiar de uma redução daquilo que foi o preço pago, em virtude digamos, da não conformidade entre aquilo que foi anunciado, lá está, as tais letrinhas pequenas. Porquê? Porque o que interessa é aquilo que é divulgado. É como a questão das cozinhas IKEA, não é? Que eles dizem, garantimos 10 anos. Se lá forem ver, os contratos não dizem nada. São garantias acessórias ou extra. Mas essas, daí eu recordo ter dito uma vez à minha mulher, não, guarda lá os panfletos. Guarda lá os panfletos, porque os panfletos é que diziam, era o anúncio. Não é? E essa não conformidade, eventualmente, em caso de defeito, aliás, por acaso foi necessário, mas eles nem colocaram isso em questão na altura, no sentido da substituição, por exemplo. Pronto, mas se quisermos, o leque de direitos, digamos, o direito de arrependimento, lá esse chapéu maior, é para, se quisermos, os momentos iniciais, não é? O chamado contratei, mas afinal se calhar não o deveria ter feito ou não era nada disto que eu queria, e depois há o outro leque de direitos que vão, reitero, reparação, substituição, redução, resolução e todos estes acompanhados eventualmente do direito à indemnização. Não sei se era esta a questão. Excedi-me para variar. É verdade, João, é verdade. Mas não faz mal, tinha muito interesse e as pessoas estavam interessadas e eu também. Bom, para terminar, antes de dar uma pergunta para ti no chat, João, se puderes responder. E para terminar, pedi à Cristina para fazer a pergunta, ou o comentário que entender, por favor, e que seja mais ou menos célebre, quer na pergunta, depois quer na resposta, porque para ver se não nos temos muito tempo. Já agora respondendo, não. Rápido, João, por favor. Não, a resposta é não, mas é muito rápido. E a resposta é não, porque o direito de defesa do consumidor aplica-se às relações entre um profissional e aquele que adquire para consumo privado. Por isso, business to business não é aplicável. Ou seja, não é entre profissionais. Entre profissionais é o Código Civil, e o Código Civil, na perspectiva,
de se há defeito, há que prová-lo, e, em algumas circunstâncias, há que prová-lo que a outra parte o conhecia. Ok, obrigado. Tina Silva. Tentar ser rápida e vou tentar explicar porque a minha questão, de onde é que vem esta questão? Eu sou bióloga marinha de formação e com mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental tenho muitas preocupações ambientais e quando se fala no consumidor consciente, eu não sei até que ponto um consumidor é realmente consciente se olharmos para esse lado. E eu depois posso dar um pequeno exemplo. E depois, quando estamos a pensar em regiões inteligentes e sustentáveis, esta questão volta outra vez aqui a aparecer. E então, por fim, quão condicionados somos a ser, ou quão livres somos capazes de poder ser na tomada de decisão, mesmo conscientes e informados, visando então a tal região inteligente e sustentável. É para mim, não é, Cristina? É para quem quiser responder. Tá bem. Vamos lá. Eu volto para o início, né? Até porque a gente já está no fim, não é, Eduardo, também? E volto para o início. Quando o professor João Tomás colocou, né? O homem bom. O homem é bom, não é a sociedade que o corrompe. Enfim, o apelo é muito grande, né? O apelo dos produtos é muito grande, o apelo da publicidade, eu estou a falar contra mim, não é isso? Estou aqui depondo contra mim, que sou profissional de marketing, mas essa consciência, ela não é responsabilidade apenas das empresas, tá bem? Essa geração mais nova que se diz consciente, por exemplo, não aceita não trocar um telemóvel uma vez por ano, não é? Se formos ali andar para trás, voltar para trás um pouquinho, a gente vai ter que parar no cerne da educação básica, não é, da criança, até ela crescer e ter poder de compra e ser um consumidor. As marcas têm a sua responsabilidade, sim. Não estou aqui a tirar a responsabilidade da marca alguma. Temos, enquanto profissionais de marketing também, enquanto professores também, não é, da área de marketing, todos temos uma responsabilidade coparticipada aí nessa questão ambiental e social também, que é super importante. Mas esse condicionamento, e eu coloco assim entre aspas, né? Eu prefiro colocar em termos de experiências, né? Ela vai vir das experiências, né? São estímulos que a gente vai colocando para o consumidor para que ele tenha esta consciência de consumo. Em minha visão profissional, não é? E também social, né? Como alguém que faz parte de uma sociedade, acho que a gente está andando a passos curtos, mas que estão aí tendo alguma efetividade quando conseguem alcançar aqui dentro, não é? Mas para alcançar isso aqui, né, tem que ter todo um conhecimento de como isso aqui funciona. E aí é onde entra aí o neuromarketing, a neurociência, no esplendor que tem, não é? Entender para poder chegar lá, não é? Eu só consigo chegar lá e atingir o meu objetivo se for este, não é? De um consumo consciente, um consumo mais sustentável, que seja pelo menos consciente no início, não é? Que seja sustentável a médio e longo prazo, mas que seja consciente pelo menos, quando você consegue entender como isso aqui funciona. Eu não consigo te explicar como fazer isso agora, não é? Mas acho que deu para dar pelo menos responder assim de forma mais generalista. Ok, bom. Antes de acabar, e peço desculpa por acabar, sei que há imensas perguntas e imensas questões que queríamos ver debatidas, mas enfim, já passámos o tempo. Gostaria de agradecer em nome da Ciência à Conversa, em meu nome também, em primeiro lugar aos palestrantes, obviamente, à professora Carla, ao professor João Tomás, pela disponibilidade, pela partilha durante este período, mas também a todos os participantes que aqui estiveram e que permitiram enriquecer este evento, com as perguntas, com os comentários, com a participação, foi muito boa. Muito obrigado a todos e muito obrigado também pelo convite para ter participado nesta sessão e até breve. Boa tarde para todos. Obrigada. Obrigado.